Olá pessoal, então agora a gente vai entrar na nossa última aula da disciplina de Biofísica, onde a gente vai falar da ressonância magnética nuclear, uma técnica moderna de imagem que vem sendo bastante utilizada tanto na pesquisa clínica quanto no uso, na clínica propriamente dita, e já com variações como a ressonância magnética funcional. E também no final a gente vai comentar um pouco da tomografia por emissão de pósitron. Então vamos lá. Durante o nosso curso a gente discutiu algumas técnicas de imagem também, como o raio-x e o ultrassom. Então é interessante comparar a ressonância magnética nuclear com essas outras técnicas. Então em medicina a ressonância magnética nuclear é usada para produzir imagens das estruturas do corpo, como as outras. Além de usar radiações que não são lesivas ao tecido biológico, apresenta grande resolução para os tecidos moles. Essas são algumas vantagens da ressonância magnética nuclear, tanto quando comparada aos raios-x como aos ultrassons. Então essa radiação que ele menciona aí na ressonância magnética nuclear são simplesmente ondas de rádio que não têm energia para afetar os tecidos biológicos. Essa aqui, como a gente vai ver, essas ondas de rádio servem para ativar os prótons, alterando a sua velocidade de giro, o seu spin. Os raios-x, eles, como a gente viu, eles são radiações ionizantes, isso é, a energia deles pode desestruturar ligações químicas em moléculas, por exemplo, DNA ou proteínas, enzimas. Então são radiações ionizantes. E a resolução para os tecidos moles não é boa. E o custo é baixo. Sim, a gente tem que chamar a atenção que a ressonância magnética nuclear tem um custo maior, pelo menos hoje em dia. A tendência é que, à medida que o tempo passe os custos diminuam para essas técnicas, mas ainda o custo é mais alto do que os raios-x. E, por outro lado, o ultrassom, ele agride menos o tecido biológico, ele não é totalmente isento de risco, mas é bem menor que quando você compara com os raios-x. Mas produz imagens mais confusas e seu uso está limitado à presença de barreiras refletoras que muitas vezes impedem a boa visualização do objeto estudado. Seu custo também é baixo do ultrassom. Então aí sempre a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na resolução e se a resolução da técnica ela resolve o seu problema, quer dizer, ela faz um diagnóstico claro daquilo que você quer fotografar. Os riscos para a saúde, esse é bastante importante. Se você conhece os riscos, então você tem que desenvolver estratégias para proteger o paciente e os técnicos que estão utilizando aquela técnica. E por fim, o custo, né? Então você tem que levar em conta se a população que vai usar daquele serviço tem condição de pagar, ou mesmo o Estado, o município tem condições de manter, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética. Então esses são os aspectos quando você escolhe uma técnica de imagem. Bom, a tecnologia, como eu disse, ela vem cada vez mais se desenvolvendo, então a tendência é que as técnicas, a resolução melhore, os custos diminuam e também os riscos diminuam para os pacientes. Com a ressonância magnética nuclear, outra vez a física vem dar uma grande ajuda às ciências biológicas e biomédicas. Então, aonde que tem origem essa técnica da ressonância magnética nuclear? Então, ela explora as propriedades magnéticas dos núcleos, especialmente dos prótons. Então, a imagem por ressonância magnética se baseia no registro da localização espacial da densidade de núcleos atômicos existente em cada ponto da amostra estudada. Então, em 1924, o físico Wolfgang Pauli postulou que os núcleos dos átomos se comportam como minúsculos ímãs. Mais tarde, experimentos similares, porém mais sofisticados, determinaram momentos magnéticos nucleares de várias espécies. Posteriormente, em 1939, Rabi e colaboradores submeteram um feixe molecular de hidrogênio em alto vácuo a um campo magnético não homogêneo
em conjunto com uma radiação na faixa das radiofrequências. Para um certo valor de frequência, o feixe absorvia e sofria pequeno desvio. Isso era constatado com uma queda da intensidade observada do feixe na região do detector. Esse experimento marca, historicamente, a primeira observação do efeito da ressonância magnética nuclear. Então, eles submeteram esse gás hidrogênio a um campo magnético e, quando eles introduziram uma radiofrequência, esse campo magnético foi desviado. Então, isso historicamente marca o início da técnica da ressonância magnética nuclear. Então, tem alguma coisa ali no núcleo, que são os prótons, que tem comportamento magnético, que responde a essas radiofrequências. Todo núcleo atômico que possui nucleons não pareados, os nucleons seriam essas partículas, prótons e nêutrons, por exemplo, apresenta um momento angular intrínseco, ou spin, que é uma propriedade fundamental das partículas elementares que constituem o átomo. Então, elétrons, prótons e nêutrons, na ressonância magnética nuclear, vai se explorar essa propriedade, esse spin, principalmente dos prótons. Mas qualquer partícula quântica, atômica, ela possui essa propriedade, esse momento angular intrínseco, ou spin. Assim, no núcleo, onde os spins dos prótons e nêutrons não se encontram pareados, há um campo magnético resultante que pode ser representado por um vetor dipolar. Olha aqui outra vez o vetor dipolar aparecendo para a gente. A magnitude desse campo é chamada de momento magnético nuclear. Sua presença permite que esses núcleos respondam ativamente a campos magnéticos externos. Então é isso que a gente vai fazer na ressonância magnética nuclear. A gente vai primeiro alinhar esses prótons com um campo magnético externo, que está lá naquela bobina do aparelho de ressonância magnética, e depois vai jogar radiofrequências para interferir com esse campo magnético. Dentre os núcleos mais usados para a geração de imagens por ressonância magnética estão o próton, que é o principal. A gente tem uma quantidade de água muito grande no organismo, então o próton do hidrogênio seria o alvo principal, mas outros núcleos como sódio 23, fósforo 31 e o carbono 13. Os físicos estudaram a sensibilidade magnética de alguns núcleos e geraram esses coeficientes aí, mostrado nessa tabela. Então, o próton de hidrogênio, ele teria uma sensibilidade magnética relativa de 1, o hidrogênio 2 já teria uma sensibilidade magnética menor, 0,096, carbono 13, 0,016 e assim por diante. Então, olhando essa tabela, você nota que o próton do hidrogênio ele tem a maior sensibilidade relativa. Então, isso também é vantajoso. Aliado ao fato da alta densidade desse próton no organismo vivo, ele ainda tem uma sensibilidade magnética maior do que outros elementos. Então, esse slide mostra uma figura do spin do próton e a formação do campo magnético. Então, normalmente, quando você não está sob a ação do campo magnético externo, esses prótons têm posição aleatória. Todos os prótons que estão numa determinada amostra, e isso gera um campo magnético representado aí por esse ímã com seu polo norte e polo sul. Então, como eu disse anteriormente, a gente pode alinhar esses prótons quando submete eles a um campo magnético orientado. Algumas definições físicas importantes. Campo magnético é o espaço dotado de propriedades magnéticas que existem em torno de uma massa magnética. Então é como o campo elétrico, por exemplo, ou o campo gravitacional. Então é aquela região do espaço onde essas partículas com propriedades magnéticas exercem a sua influência. No MKS, Sistema Internacional,
a intensidade do campo magnético é medida em Tesla e no CGS em Gauss. 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Na técnica de imagem por ressonância magnética, normalmente se utilizam campos magnéticos com intensidade entre 0,02 Tesla e 2 Teslas. Só para a título de comparação, a Terra ela também ela possui um campo magnético, mas um campo magnético bem menos intenso, de cerca de 3 vezes 10 a menos 5 Tesla, quando medido no Equador. Então, na verdade, nós estamos submetidos sempre, de uma maneira ou de outra, a campos magnéticos. E os organismos vivos, as diferentes espécies, desenvolveram estruturas para detectar campos magnéticos. Por exemplo, as aves se orientam através do campo magnético, e, inclusive existe essa hipótese da migração de pássaros ou mesmo tartarugas e outros animais, e realmente os biofísicos têm encontrado estruturas, normalmente na região da cabeça ou no cérebro, estruturas que funcionam como sensores magnéticos para a orientação desses animais. Até onde a gente sabe, esse é um campo ainda que a gente não conhece muito. Fica a pergunta se o homem possui sensores magnéticos aí. Essa também é uma outra pergunta em aberto. Como eu falei anteriormente, quando você tem essas partículas, esses prótons com propriedade magnética, normalmente eles no repouso eles têm direção aleatória, mas se eu submeter eles a um campo magnético, como está mostrado aqui, são essas barras aí à esquerda e à direita da figura, e eles se orientam de acordo com esse campo. Então essa é uma orientação que se vocês notarem aí, a maioria das partículas, ou na verdade aqui elas estão distribuídas assim, algumas se orientam da esquerda para a direita, mas tem algumas que se orientam em sentido contrário. E isso os físicos chamam de orientação paralela e antiparalela dos spins de prótons submetidos a um campo magnético externo. Então pode acontecer isso. Normalmente a orientação paralela é a mais comum, mas alguns prótons podem ter esse comportamento de uma orientação antiparalela quando submetidos a um campo magnético. Quando eu submeto um próton a um campo magnético, eu faço uma aceleração nesse movimento, chamado de movimento de precessão de um próton quando submetido a um campo magnético. E aí ele começa a girar numa determinada velocidade, e cada próton de determinado átomo, ele possui uma frequência de precessão que é dada por essa constante, chamada constante giromagnética, que é específica para cada elemento ou para cada isótopo. E é proporcional também à intensidade do campo magnético externo. Então, quanto maior, mais intenso em Tesla é esse campo externo, B0, mais rápido é o giro desse próton. Mas isso também depende dessa constante giromagnética que é específica para cada isótopo. Essa frequência é chamada de frequência de Larmor, segundo o físico aí, o Joseph Larmor, em homenagem ao físico Joseph Larmor, que estudou esses processos. Então na figura 21.5 você está vendo populações de átomos alinhados, tendo um alinhamento paralelo ao campo magnético, que é a maior parte dos átomos, mas alguns átomos com esse alinhamento antiparalelo. Então você tem aí o campo B0, e nessa configuração você teria uma resultante M0, que seria o vetor magnético resultante dos spins das duas populações, a paralela e a antiparalela.
Então, como falamos, a constante giromagnética é dada pela relação entre a frequência de precessão em megahertz, frequência bastante alta, e a intensidade do campo magnético externo B0 dada em teslas. Então, para o hidrogênio, que é o próton aí que mais nos interessa, essa constante fica em torno de 42,58 MHz por Tesla. Então essa é a velocidade do giro no caso do hidrogênio, quando submetido a um campo magnético. Então agora a próxima etapa para a gente entender a técnica da ressonância magnética nuclear é introduzir, juntamente com esse campo magnético B0, que a gente comentou anteriormente, uma radiofrequência, que é uma energia eletromagnética externa e que vai servir para sintonizar e promover a ressonância desses prótons. Então o que vai acontecer? Ele vai formar o que a gente chama de componente transversa. Então, fornecendo-se energia ao movimento precessional dos núcleos com pulsos de radiofrequência sintonizados a fim de promover a ressonância desses prótons. Então vejam, compare a figura 2.16, você tem aí os estados de energia de uma população de núcleos por um campo magnético. Então você tem alguns núcleos, quanto mais horizontal esse movimento de precessão, maior a energia dessa população de prótons. Aí o que acontece? Você com o pulso de radiofrequência, você vai formar essa componente transversal aí, que é a componente M0 quando você aplica o pulso de radiofrequência. E você traz ele do estado fundamental E0, lá de cima, onde ele está praticamente paralelo, né? Os núcleos estão praticamente paralelos ao sentido do campo magnético, e à medida que você vai aplicando essa radiofrequência, alguns prótons eles vão formando esse ângulo flip até formar um ângulo de 90 graus com o sentido do campo magnético, à medida que você fornece mais energia. Então esse ângulo flip é o ângulo entre M0 e o eixo longitudinal de B0. Esse outro slide, então, resume isso que a gente falou. Então, em A, você tem um campo magnético forte que alinha os prótons do núcleo de hidrogênio, e esses prótons começam o seu movimento de precessão, a maior parte deles no movimento paralelo ao campo magnético. Isso é chamado de alinhamento dos spins. Quando você excita isso através dos sinais de radiofrequência, você dá energia, entrando em ressonância com esses prótons, você dá energia e eles começam a acelerar mais e a formar o ângulo flip numa direção perpendicular a esse campo magnético. Ele chama aqui de núcleo, no primeiro caso o núcleo está alinhado, e quando você aplica os pulsos de radiofrequência, esse núcleo fica perturbado. O que ele vai fazer na ressonância magnética nuclear, para obter o sinal que ele quer, que na verdade é a formação de imagem, mas na segunda parte dessa aula a gente vai discutir, ele vai ligar e desligar esse pulso de radiofrequência. Então quando ele liga o pulso, eles adquirem essa energia, esse componente transversal, depois eles desligam e ele volta para a posição de repouso, mas nessa volta ele devolve essa energia, e essa energia devolvida é captada pelos receptores aí do aparelho de ressonância magnética nuclear, pelas bobinas do aparelho de ressonância magnética nuclear. Então aqui este outro slide mostra que o pulso de radiofrequência ele sincroniza as populações de spins paralelos e antiparalelos, e esse movimento cria as resultantes magnéticas paralela, MP0, e antiparalela, MA0, e elas geram um componente transverso M0. Então, é aquilo que a gente falou, à medida que você vai dando energia, você vai
construindo esse componente resultante M0 perpendicular ao campo magnético B0. Aí então, quando você liga, você forma essa componente M0, que ele está mostrando agora nessa figura, e quando você desliga o pulso, a tendência é essa componente voltar para o seu estado original, paralelo ao campo magnético. Esse movimento chama-se de relaxação. Isto é, o aumento do grau de liberdade de M0, o que lhe permite retornar à orientação primitiva. E nutação é um movimento que está associado a essa relaxação. Então, você dá energia, forma o componente M0, desliga, essa energia devolvida e captada pelas bobinas do aparelho de ressonância magnética durante o processo de relaxação ou nutação. E a técnica de ressonância magnética nuclear consiste basicamente nessa detecção da componente transversal do vetor magnético nuclear. Essa é a essência da técnica. A imagem por ressonância magnética nuclear está baseada na detecção da componente transversal de M0. Para isso, são colocadas bobinas elétricas em posições adequadas, a fim de que, ao girar M0, possa cortar as espiras da bobina e induzir uma tensão elétrica nos seus terminais. Então, essa componente M0, ela penetra essas bobinas e isso pode ser, como é um campo magnético, pelo eletromagnetismo, esse campo magnético se transforma numa corrente elétrica, um sinal que pode ser interpretado pelo detector. Veja então como ocorre a detecção da componente magnética nuclear transversal. Então veja ali em cima na figura, você tem o campo B0, as componentes paralela e antiparalela e a componente de M0. Então esse campo magnético M0, ele atravessa a bobina do aparelho, gerando uma diferença de potencial, gerando correntes que podem ser detectadas para o aparelho. Essas componentes em ressonância magnética nuclear, elas são chamadas de T1 e T2, e é o que a gente vai discutir a seguir, na verdade na segunda parte dessa aula. Então aqui na porção inferior da figura, ele está mostrando o decaimento livre de indução FID, que é o decaimento dessa energia quando você desliga a radiofrequência. Então você detecta essas ondas ali mostrado, principalmente na parte de baixo, o que ele chama de um componente T2. Isso é chamado de FID. E estes FIDs, ou esses tempos de relaxação, são bastante importantes para a técnica da ressonância magnética nuclear. Então, para um átomo em particular, os tempos de relaxação variam de composto para composto. Por exemplo, o hidrogênio tem um tempo de relaxação muito mais curto em lipídios ou gorduras do que na água. Tempos de relaxação podem também variar de acordo com a condição local do tecido, tais como água no fluido cerebroespinhal e água no parênquima cerebral, condições que podem aparecer em determinadas doenças. Então isso pode ser diferenciado por essa técnica e ter uma grande utilidade na clínica. Note que, como os tempos de relaxação são influenciados pelas condições locais do tecido, ao enfatizar um tempo de relaxação na imagem, pode-se tanto discriminar entre tecidos normais de várias composições, assim como limitar alterações estruturais do tecido causadas por processos patológicos. Isso é bastante interessante para diagnóstico clínico. Nas imagens por ressonância magnética, melhores contrastes são obtidos para as imagens, representando tecidos com tempo de relaxação diferentes do que diferentes concentrações de prótons. Por exemplo, a diferença nos tempos de relaxação das substâncias brancas ou cinzentas e do fluido cérebro-espinhal são muito maiores que as diferenças entre suas concentrações de próton de água nesses tecidos. Então isso também é interessante, porque mesmo na tomografia
Às vezes é difícil você diferenciar substância branca de substância cinzenta. Com o raio-x também isso é muito difícil. Então a técnica de ressonância magnética, por essas propriedades diferenciais de relaxamento, dependendo das condições locais do tecido, elas geram uma imagem de uma resolução bem melhor.